Gente, voltei porque o Wi-Fi tava muito ruim. Voltem aí, vou chamar de novo a Isa. Oi, Isabela, tava muito ruim, minha querida. Vou te chamar aqui de novo. Vamos nós aqui. Peraí, pessoal. Vão entrando. Melhora porque muito delay, tava muito estranho. Agora a Isa tá voltando. Vamos ver o que acontece. Mudei aqui o Wi-Fi. Pronto, Isa, acho que vai melhorar, minha querida. Deu uma caída no Wi-Fi. Até na CNN cai, né? Por que com a gente não vai cair? Mas olha, antes, ou a gente vive, né, tipo, essa tensão, a gente tem que aprender, acho que, na verdade, a maior lição é quanto mais a gente lidar melhor com os imprevistos e os improvisos, melhor, porque vai estar fora do nosso controle, né? Você A sabe que outro certeza dia eu que a gente lembrei, tem é que a gente não tem o controle. Saber lidar com eles é o principal, né? a certeza que a gente não tem certeza de nada, né? Afe Maria, eu tô quase pegando um bombril, lembra que a gente colocava bombril na antena? Tô quase trazendo um bombrilzinho assim para deixar perto, vai, né? Que... Você tá em Bom, São Paulo, Isa? Porque você tá estou, na Band agora, né? Todo dia de sim. manhã. E como tá lá o trabalho? Conta pra mim. Muito legal, muito legal. Eu estou fazendo um jornal das 7 às 8 da manhã, que vai no rádio e na internet, né? Hoje tudo é híbrido, e que bom, né? Sim. E é muito bacana porque eu divido a hora com o Nelson Gomes, que é um apresentador que foi muito responsável pela minha entrada no Hard News, inclusive no Band News, e aí a Band me chamou, fiquei muito feliz, né? Esse voto de confiança para um jornal que existe há 58 anos me deixou feliz demais. Muito, mas eu tenho certeza que é uma consequência, né, de um trabalho que você vem fazendo, de um amor por você, de uma consciência do que você quer para sua vida, porque senão também qualquer coisa era qualquer coisa e não. Parece que, né, chega a coisa na hora certa, da maneira que você queria. É incrível isso. É, é. Quando caiu, a gente estava falando da aflição que eu tenho de ver as pessoas, como eu também já fiz, só na hora do desespero procurar ajuda. E ter uma coisa séria e passou e depois esquece. Para você com o burnout, que é uma coisa que parece que tem que se cuidar sempre. Você não pode ficar naquela vibração de novo de pauleira, de workaholic, de não falar não, porque senão vai voltar, não é isso? Isso, isso. Poucas pessoas acreditam em cura total. Até essa semana, né, que eu estou numa semana especial de lives sobre o assunto, Muito legal. Reacenda, de história de superação, e para a gente atualizar as ideias, né, que eu falei, mundo novo com ideias antigas não rola, a gente tem que atualizar essas ideias. E, por exemplo, uma psiquiatra super estudiosa no assunto não fala que não existe cura, né? Olha, Porque cura não está dentro, porque ela disse, a cura você só tem quando você chega na origem, ela usou até um exemplo da bactéria. Você chegou na bactéria, pronto, acabou com a bactéria, acabou com o problema, está curado. No caso de um problema multifatorial, que é o caso do burnout, né, não é causado por uma coisa e nem de um dia para o outro, são várias coisas, por vários períodos. Aí você tem um colapso, uma pane, uma estafa, né? Como foi dito. Agora, o burnout é diferente da estafa. Ontem mesmo, o desembargador Sebastião Geraldo me deu uma entrevista, desembargador lá de Minas. Ele, ele falou assim, né? Uma coisa é você estar cansado no final de semana, no mês e tal. Outra coisa é você viver uma vida assim, meses, anos, até que aí o corpo realmente vai fazer uma pausa mais brusca. Ele até usou o exemplo, Fer, da cãibra. Olha que loucura. nossa, Ele falou assim: então, se você tem uma cãibra, o que que aquilo está te dizendo? Para um pouquinho, senão seu corpinho não vai seguir. E aí eu entendi que o burnout é uma grande cãibra no olha. cérebro. Porque aí você é obrigado a parar. Porque seu corpo já te avisou milhares de vezes. Pelo estômago, pelo coração, pelo rim, enfim, pelo seu órgão mais vulnerável. Então, essa pausa Fer, ela vem para te ensinar algo. Nenhuma doença é punitiva, Não, o né? corpo, tá, né? A gente fala, o corpo tá gritando que a alma não tá aguentando. Isso, a doença ela é pedagógica.
na minha opinião, né? Hoje eu vejo isso. Na hora que você vive uma situação como burnout, você vive várias fases. E a primeira fase é a fase da não aceitação, do vitimismo. Depois você vai entendendo que por ser multifatorial, você também deixou o limite extrapolar, É. né? A gente estava falando antes, inclusive, como é que como é que problemas de saúde, que tem milhares de números, validações, gente séria falando, tem gente que ainda fala que isso é frescura. Então, tudo que a gente não vê, você acha que você está inventando. E isso não é só para o burnout, para depressão. Isso é para fibromialgia, para dor na coluna, para TPM, né, para cólica menstrual. Então a pessoa fala assim, você fala assim, eu trabalho com você, eu falo, Fer, eu não tenho condições hoje de trabalhar, né? Aí uma pessoa do lado fala assim, será que não está inventando? Será que está com tudo isso de dor mesmo? Porque nós não temos empatia por aquilo que a gente não vê, ponto. Mas nesses últimos tempos, o que eu estou descobrindo? Aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Nossa, mas não tenha dúvida, a gente sabe disso, né? É. E aí, Nossa. moral da história, se na Revolução Industrial eu via, né, as cãibras, porque eram na musculatura, né, eu via os problemas físicos, agora eu não estou vendo os problemas físicos, porque eles estão acontecendo aqui, dentro dessa caixa maravilhosa chamada cérebro, que é responsável por tudo, né? Então, a gente está falando de um problema sério, que atinge quase 20 milhões de brasileiros. Nossa, eu vi ontem na sua live, que loucura, né? 2 vezes a população de Portugal. Sim. Então, eu tenho que considerar que essas 20 milhões de pessoas estão inventando? Eu acho que não. Não acho que seja frescura, né? Senão a gente vai ter que falar lá com a turma da Organização Mundial da Saúde que eles também erraram em incluir a síndrome de burnout no Código Internacional de Doenças. Então, moral da história. Eu vejo isso muito nas palestras. Eu vou, falo. No final, perguntas e respostas, alguém pergunta assim, mas como é que eu vou explicar isso para o meu chefe que acha que não sei o quê? Ué, você tem os números, você tem os fatos. E para os líderes que estão aqui nos acompanhando, ou que ainda vão acompanhar, se você me permitir, eu coloco lá no YouTube. Por favor, por favor. Fer, a gente já tem dado o suficiente para sair dessa pequenez. É muito primitivo. Estamos ainda muito no primitivo, né? Pois Naquele é. É lutar ou morrer. Então, ou você luta por aquele trabalho, você acha que não vai ter mais nada, ou não vai ter aceitação. Tá muito no tronco cerebral que a gente trabalha, que é aquele cérebro reptiliano, Sim, que é sim, lutar ou morrer. sim. Então, quando a gente entende isso, né? O cérebro trino, tem toda essa história. A gente está muito no primitivo por conta de orgulho e querer fazer parte de uma sociedade. Então, mas nesta sociedade, o que nós temos? Uma ilusão de performance integral. Então você tem que performar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só uma pausa. Olha quem está aqui, o Marcos Rossi. Querido. Para quem ainda não conhece o Marcos, vocês precisam conhecer a história do Marcos. O Walter tem que conhecer também ele, para do For Them. Total. Vamos apresentar? Eu quero tocar isso, vai ser demais. Eu tinha pensado em ouvir essa live com ele, Isa. Tudo Então, inclusive o Marcos tem uma frase, só fazer um parênteses. Eu estava falando da performance, tá? Vou até anotar aqui para depois não esquecer. Tá. Que tem tudo a ver com o que nós estamos falando desse mundo atual. O Marcos tem uma frase, que foi quando eu o conheci lá na Avenida Paulista e usava uma camiseta, né, dizendo pare de reclamar. Olha, gente, é demais. Pare de reclamar. E aí, eu me lembro dele estar cantando uma música. Walter, já falei com ele, já entraram em contato. Ele é demais. Isso. E aí, para quem está aqui, ó, só visualiza, né? Como diz o Rick Chester, pega a visão. O Marcos estava cantando. O Marcos, para quem ainda não o conhece, ele não tem braços e pernas, mas ele tem muito mais coisas do que qualquer pessoa que tem braço e perna tem. Tem coragem, tem garra, tem esperança, tem entusiasmo, tem bom humor. E aí ele acabou de cantar
Eu não me lembro se foi a esposa, se foi um amigo ou uma amiga que veio e deu água para ele beber. Eu fiquei olhando aquela cena, eu parei assim, eu falei, meu Deus do céu. A gente se perde, né, em picuinhas, em coisinhas e esquece realmente da nossa essência, a gente se perde, o burnout é isso, ele se perdeu em algum momento, mas tem o caminho de volta sempre. Então acho que Você o tocar. Marcos entrou É, aqui para a gente falar sobre isso, como ele é inspirador, como ele transforma, né, a vida de quem passa pelo caminho dele. Aí, Fer, então vamos lá. A gente está falando sobre esse mundo e as consequências dele. Então a gente vive em que planeta? Disponibilidade integral, 24 horas, 7 dias por semana, vista a camisa, né? Tudo a qualquer custo, né? Doa a quem doer. Metas que você bate uma, você nem comemora, você já vê outra. Eu participei de eventos de vários tipos de empresa, que era assim, convenção da empresa. Parabéns, nós conquistamos, uau, mas olha, ano que vem uma meta 25% impossível. maior, eu tenho certeza que todo mundo vai. Então, assim, gente, não me venha falar que o perfil de quem tem o burnout, né, que inclusive falam, e eu fico muito triste, né, que é uma pessoa perfeccionista, uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável. Eu falo, gente, mas isso é Exercer uma característica pessoa. positiva. Isso é característica Exato. positiva. Na hora de te contratarem, vão considerar muito isso. Mas aí eu faço mais um contraponto. Sim, especialmente quem ama o que faz, quem é muito comprometido, tem muito mais chance de desenvolver a síndrome de burnout, porque não vai ver problema num trabalho a mais, não vai ver os malefícios a médio prazo, né, Fer? Essa semana mesmo, todos os profissionais que eu estou entrevistando todos foram profissionais precoces. Uma moça que foi de estagiária sócia da empresa, a outra que começou, ontem mesmo, o psicólogo, né? Trabalhou, estudou 10 anos para sempre ter cargos maiores, liderava 400 pessoas, teve burnout. Ele falou uma coisa que eu sei é que eu não quero mais ser chefe. É. Né? Então, são pessoas assim, comprometidas que vão estudar bastante para trabalhar cada vez mais. E nesta ilusão da performance integral, a gente se perde. Porque aí você abre mão de coisas muito importantes para você, que aí entra o autocuidado, tá? Se der É. tempo a gente fala sobre isso. E você só vai usar a sua energia para trabalhar. Ponto. As pessoas deixam a vida pelo trabalho, mas aí quando você vai a fundo, como eu como terapeuta, né, e hoje estudante da psicanálise, que eu estou enlouquecida com tudo isso que só vem a agregar, a gente vê que tem, onde tem sintoma, a causa. Onde tem sintoma, a causa. É Não óbvio. tem como ser diferente. Então, começar a perceber, dá para evitar muita coisa. Esses adolescentes, eu era, né, de vestir a camisa e sofria pela empresa, e não era uma coisa ruim. Mas, quando eu tive as crianças e optei por cuidar, né, de um período de idade deles, que era o meu sonho, eu falei assim, eu só consegui ficar bem porque eu tinha palpitação, com ânsia de querer viajar. Eu só consegui me acalmar, Isa, quando eu entendi que eu ia ser a CEO da minha casa. Eu vou vestir a camisa desta casa. Essa casa é a minha empresa, Perfeito. não é? Isso que eu tento passar para as pessoas hoje, mas eu precisei entender. Não era uma coisa ruim, eu não era menos que ninguém, que nenhuma mulher que trabalhava fora. A gente precisa, dentro de nós, que a sociedade em si, ah, mas você está no clube, ah, mas você não faz nada, mas você vai fazer hoje à tarde? E você Faz vai. nada. Então, a gente hoje em dia, na maioria das vezes, das pessoas, a gente está muito preocupada com o julgamento do outro, Sim, não com o bem-estar do outro. sim. Hoje, eu não ligo para o julgamento do outro, mas eu estou muito mais preocupada com o bem-estar das pessoas. E a gente acaba. O que a gente faz? A gente troca. Tem que haver essa troca. Julgar menos e cuidar mais. Você pode não concordar, Uhum. mas você está preocupada, você vai zelar por ela, você vai. Né? É um autocuidado até para o outro. Mas por orgulho, por medo, a gente só quer pensar no que a pessoa vai falar. E Isso. nisso, para chegar no burnout, é um motivo. O que vão falar de É, mim? Que eu não dei é, conta. é. Sim, você vive durante, né, o diagnóstico e no pós, um momento muito difícil, em que além de você estar convivendo com algo que você não sabe,
né? Porque ninguém escolhe estar, ninguém escolhe viver uma experiência com burnout, né? Sim. Ninguém escolhe, agora eu vou começar meu caminho para depressão, agora eu vou começar meu caminho para fibromialgia. E aí você lidar com o que ninguém está vendo te traz uma outra dor, que é da incompreensão, da falta do acolhimento, do julgamento, da pressa em que as pessoas têm ao dizer assim, levanta dessa cama, resolve, volta e tal. É muito complexo. Inclusive, por ser um profissional de alta performance, que é o caso, né, da maioria das pessoas que tem burnout, você se sente muito vulnerável e aí você cai numa cilada, que é de voltar rápido, mesmo não estando preparado. Ou de aceitar um novo trabalho, mesmo não estando preparado. Porque é aquilo, né? Bom, já estão me achando fraca, já estão me achando doente, né? Eu já tenho um problema que chamam de transtorno mental. A gente vive numa cultura em que tudo relacionado à saúde mental dá a impressão que eu sou louca, né? Como se o mundo estivesse normal. Como se todo mundo estivesse super bem. Então, é muito julgamento. E lidar com isso, Fê, é bem pesado. Eu não desejo para ninguém. Ninguém. Então, se eu puder todos os dias conseguir chegar em um coração, eu já estou feliz. Mas sempre dizendo, ó, é um caminho, não é de um dia para o outro. Não é. E agora, assim, tem muita gente aí compartilhando com a gente que não dá mesmo para viver em função dos outros. A gente pode adquirir com o trabalho em casa o burnout? Acho que alguém está perguntando isso. Acho que sim, né? Porque a falta do... Eu entrevistei essa semana um advogado, o professor Marcelo Valho, que é, perdão, o autor do livro O Burnout e a Responsabilidade do Empregador, né? E ele diz que agora, bom, primeiro, burnout está relacionado ao trabalho. Ponto. Se você desenvolver qualquer outra coisa, vai se chamar qualquer outra coisa e não será no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho chama burnout, que é um acúmulo de excesso de trabalho por longos períodos. Vou repetir, acúmulo de excesso de trabalho por longos períodos. Fer, vamos subir o Everest? Vamos superar os nossos limites físicos? Vamos, a gente vai se preparar para isso. Um dia a gente vai subir, vai descer e vai curtir aquele projeto. Se eu subir o pico do Everest todo dia, o que vai acontecer comigo? Ficar exausta. É isso que eu quero dizer. Não, eu vou me machucar, eu vou ficar muito mais vulnerável, eu vou me colocar com muito risco, né? Eu vou aumentar os riscos aí da minha saúde. O burnout é a mesma coisa. Você pegar um projeto, um final de semana, um mês, ou 6 meses, você se dedicou e tal, beleza. Agora, fazer disso um modelo de vida, não rola. Não rola. Ontem, o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, ele me falou uma frase que eu vou repetir aqui para vocês, maravilhosa, em que ele falou assim, qual é o contexto de trabalho que nós vivemos? Desembargador, qual é o contexto de trabalho que nós vivemos? Tenso, denso, intenso e extenso. Nossa, não tem fim. Então, assim, aí eu vou achar que tá tudo normal. Aí, voltando, eu posso desenvolver o burnout dentro de casa? Trabalhando em home office, muito mais do que você trabalhava no escritório, sim. E aí, por que eu falei? Porque os advogados, tudo isso ainda está sendo elaborado, né? As pessoas ainda estão identificando, porque é tudo muito novo, né, Fer? Você tem pessoas que trabalham em burnout em home office há muito tempo. Mas nestas condições, com esta cobrança, com esta pressão, é tudo novo. Então, como a legislação vai conduzir o burnout que foi adquirido dentro de casa, eu não sei. O que eu sei é que o burnout é adquirido no ambiente de trabalho. Desenvolvido, né? Que adquirido parece que é uma coisa boa. Agora, assim, dentro das coisas que você aprendeu, hoje você quer plantar a sementinha nas pessoas de que precisa esse autocuidado contínuo também. Não é só no período da crise, né? Sim. Então, mas você conseguiu chegar nisso depois que você entendeu crenças limitantes que te limitaram naquela época a chegar nesse ponto. Isso. Certo? Uhum. E qual é a relação que você tem
dessas crenças, por exemplo, uma das crenças, não conseguir falar não, por exemplo. Que é uma Sim. dificuldade acho que da grande maioria. Falar não, né? É. Por que a E é, gente tem tanto medo do não? porque nos é colocado como apenas negativo. E o não, ele é positivo, ele é preventivo, né? E quando você é criança, o não, ele é não faz isso, não faz aquilo e tal. E aí tem uma outra coisa que uma psicóloga me disse há muito tempo, que é o seguinte: nós temos a impressão que se você disser não para alguém, você já está se colocando numa posição de, nossa, mas aí o que ela vai pensar? Eu não vou ser mais bem-vindo nesse grupo, eu Rejeição. não vou ser bem querido, aí eu vou me sentir rejeitada. Então, esse não é uma das crenças que a gente cresce ouvindo e você vai validando, até que em algum momento você fala, não, agora parou. Como outras crenças, né, relacionadas a dinheiro, ao próprio trabalho, né? Uma que eu É, adoro, aliás, outro dia eu ouvi no evento, eu até arrepiei, assim, a- qual? o couro cabeludo, que um grande executivo palestrante, ele falou assim, ninguém morre de trabalhar. Nossa, ô Aí Simão. eu, aí eu falei para ele, ele falou assim, senhor, o termo karoshi existe no Japão e o governo paga indenização para vítimas desde 80. Né? Na China tem um outro nome, aqui no Brasil ainda ninguém teve coragem de dar um nome para quem tem morte súbita por excesso de trabalho. Né? E aí tem outras crenças, né, Fer? Não leve trabalho para casa. Eu vi você E ontem agora? falando, E Portela. E agora? agora? E agora? Né? E outras Tem que tantas. ter uma Então, rotina saudável, né? total. Não, e o. Como é que tem uma outra? Devagar se chega longe. Se a gente vive no mundo express, em que os nossos contratos de tempo são cada vez mais velozes, você manda uma mensagem para a pessoa e ela não te respondeu, você já fala, nossa, mas por que não respondeu? Né? Não respondeu porque não conseguiu responder, porque está fazendo uma outra coisa. Então, aí entra, se eu não disser não para este modelo de comunicação atual, eu vou enlouquecer. Tem que O falar Cortella não. não usa o WhatsApp. Divisor de águas, a gente tirar essa coisa que tem muitas questões da infância de rejeição que cria Uhum, essa coisa de aceitar tudo por causa da uhum, sociedade, que a gente quer ser uhum. amado. O que a gente mais quer na vida? Ah, Ser desejado, ser amado. sim. Então, uma das coisas que eu queria aqui deixar muito claro, né? Plantar eu aqui com você, essa sementinha, que é o que você já me indicou também, umas pessoas que eu tô cuidando, tô muito grata. Mas assim, o falar não é essencial, porque esse não é um livramento, é um sim para você, para outras Sim. coisas, né? Agora veja, é essa falta de não que te leva para o burnout. Simples. E para outras Porque coisas, né? porque quando alguém te diz assim, Fer, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Ou eu preciso que você faça tal coisa. Você vai achar aquilo máximo, falar, O nossa, tô ego, batendo um né? bolão, né? Sim. E aí você não vai falar não. Ou porque você tá achando que realmente vai ser uma coisa muito boa para você, que é mérito e tal, aquilo vai ter um retorno, ou porque você vai ter medo das retaliações de um não. Então, tem uma série de fatores que vão te levar para a Também é negação do não. o medo Sim, o paralisa. medo da rejeição, o medo do que vão dizer, o medo de alguém dizer sim. E eu tenho um monte de exemplos para te dar de situações em que, quando eu me dei conta e disse não, outras pessoas fizeram muito naturalmente. Ótimo. A Elas têm uma gente muda, biologia diferente da minha. É, é isso aí. tem uma biologia diferente, bom, que bom. É. Aqui o André está falando, o André é um cliente meu e hoje ele é terapeuta em EFT, tenho muito orgulho dele. O não é uma imposição ao seu limite. É isso aí. Como Sim, aprender a falar sim. não? Como aprender a falar não? Treina. Cuidando dessa criança que foi rejeitada, cuidando do medo que te paralisa, né? Eu acredito muito. Eu, Tainá 393 Vitória, eu treino não. Quando eu tenho oportunidades nas palestras, né? O que é treinar o não? Quando você receber um convite e, assim, dizer não para uma coisa que você não quer é fácil, viu, gente? Eu quero ver dizer não para uma coisa que você quer. Se Fernanda me chamar hoje, Isabela, hoje é dia da pizza, vamos comer uma pizza em casa e tal, e eu tiver
um compromisso amanhã cedo. Eu amo você, Fernanda. Você acha que eu não quero estar na sua casa com uma pizza? Mas eu vou ter que te falar, Fê, adorei o convite, mas hoje eu não posso. Um trabalho a mais. Chefe, obrigada. Muito obrigada. Estou esperando isso há muito tempo. Mas agora, ó, outra palavrinha, agora eu não consigo. Por enquanto eu não posso. É. Né? Eu estou cuidando de alguém da minha família, então por isso eu não vou conseguir fazer horas extras. Né? Então você tem que treinar o não. O Bernardinho, o técnico de vôlei, ele me disse para o livro que vai sair em breve, hein, Fer? Tem que te falar isso depois. Oba! Vamos comemorar o livro, hein? Muito, muito, com pizza e vinho, eu não quero nem saber. Ó, o Bernardinho falou assim para mim: se uma coisa tá difícil, é porque você precisa de treino. Se uma coisa está Sim. difícil, é precisa de treino. Então, por que que eu gosto, né, do treinar o não? Porque você precisa, pelo menos, pensar em dizer o não. E aí, gente, treina o não com pequenas experiências. Não espere chegar uma situação com seu chefe, uma coisa assim, cara a cara. Vai treinando o não, não os menores. Os seus amigos, os seus familiares são excelentes caminhos para você treinar. Com elegância, com respeito. Porque o que que adianta você respeitar o outro se você não se respeitar? E um não para o outro é um sim para você, isso parece meio clichê, mas é fato. Todo clichê é clichê porque é verdade. Mas assim, é medir também, Fer, já vou encerrar, as consequências de mais um sim. Então o que que você prefere? Treinar o não e ver o que que aquilo vai produzir na sua vida? Ou continuar com aquele resultado que você já sabe que não vai ser legal? Eu estava assistindo uma live da... Como chama aquela? Uma artista da Globo falando que ela começou a fazer máscaras em Miami, né? E a Carolina Dickman, tá salvo. E ela falou, gente, nesta pandemia, eu achava tão estranho antes no avião, eles falarem, primeiro você coloca a máscara em você, depois no seu filho. Ela falou, gente, isso para mim era uma loucura. Como Sério? que eu vou colocar primeiro a máscara no meu filho? Era o instinto de mãe, né? Aquela coisa. E ela falou, agora eu entendo. Porque se eu não cuidar de mim, se eu não der conta do que eu estava quase pirando com essa pandemia, dias eu estou bem, dias eu não estou, eu não ia conseguir dar conta das crianças, dos meus filhos, do meu marido. Então eu acredito muito que a pessoa precisa chegar no limite dela para ver, porque tem muita coisa aí que é real e que a gente sabe, mas no inconsciente ainda não está ligado. Ela falava, eu Sim. achava uma coisa muito estranha de imaginar que eu ia ter que primeiro cuidar de mim e depois do meu filho. Você percebe? Uma coisa tão Outra real. crença. Outra crença. Né? Porque parece, Fer, que Ótimo. se você cuidar de você é egoísmo. E a gente, Egoísmo. Você é especialmente as uma mulheres, é, mãe ruim, que estou pensando primeiro em mim. e a gente, especialmente as mulheres, tem muito mais esse espírito doador do que receptor, né? Você se É doa, você lógico. faz, você não sei o quê, aí surta, aí surta. A pesquisa que saiu recentemente da Associação Paulista de Medicina, falando com 1.900 médicos de todo o Brasil, com características de burnout, a maior parte é de mulher. Nossa. É, É, essa coisa, então, né? Tem que fazer tudo. Super é, mulher, super... é, então, tem um monte de caminhos para a gente falar sobre isso, mas o não está muito evidente por que que a gente tem medo, porque você cresce, né, ouvindo que falar um não para um trabalho, falar um não para uma pessoa que está te, de repente, oferecendo uma oportunidade. Meu Deus, como isso é difícil! Treina, É, treina. treina. Eu estou ficando muito feliz com os feedbacks com a terapia DFT, limpando as crenças de clientes, homens e mulheres, falando, eu consegui falar não. Eu não quero ir hoje, eu vou amanhã. Eu não posso pegar mais esse projeto. Né? Os salários foram... Diminuiu o salário. Eu estava com uma cliente que diminuiu 40% o salário, eu fiz 60%. E a empresa querendo dar mais projeto para ela. Eu quero que você seja líder desse projeto. Aí o superego faz assim. Quando a gente trabalhou, ela ligou e falou, eu não quero pegar esse projeto. Eu tô com meu filho, eu preciso fazer a lição de É, casa com ele tá com lição atrasada. Ela não conseguiria falar.
mas ela tinha todas as crenças que tiveram que ser limpas antes. E ela falou, Fê, falei normal. Ele falou, o que eu posso falar para você? O chefe falou para ela, o que eu posso falar para você? Vai cuidar do seu filho. Lógico. Mas a gente É. cria, né, que vai ser mandado embora. E se for, Então, também é melhor, né? é. E outra coisa, né, Fê, o que que é real, o que que é imaginário? Eu tenho pensado nisso todos os dias, né? Que Fantasia. vem junto, que vem junto com o que vão pensar de mim. Olha, são 7 bilhões de seres humanos neste planetinha azul. Então, são 7 bilhões de pessoas com seus repertórios, experiências, traumas, crenças e tal. Então, não vai dar. Não vai dar. Deixa eu só dar um beijo aqui, Fer, pro Odiair. O Odiair trabalhou comigo lá em Brasília, um fofo, um querido, ser humano maravilhoso, e tá aqui com a gente. Nunca tinha visto o Odiair em nenhuma live minha. Olha que danado. Que bom que tá aqui. Ah, você sabe que eu fiz 7 dias consecutivos de FT, jornada da FT, para as pessoas, para desmistificar o que é o tapping. E eu, num dos dias, falei, gente, eu vou receber uma pessoa online aqui. Você acredita que foi a Maria Aparecida que assistiu a nossa primeira live? Que legal! Eu Ótimo. falei, como que você conheceu? Ela falou, na live com a Isabela Camargo. Ela mora, Olha acho que que em Roraima. chique. E fizemos. E foi bárbara. Ela estava com uma cena de pânico, ela é enfermeira. E conseguimos Sim, tirar essa energia ruim que é química, que é aquele imaginário na mente dela que estava super aumentado. E ela vivia o medo e estava se acabando hoje. Olha que sim, maravilha, com as total. conexões, né? Sempre. Ô, Fer, agora uma coisa importante, eu tô vendo aqui que só tem 10 minutos. É, Fala. Quando eu falo sobre o burnout, algumas pessoas falam assim, nossa, mas você fica procurando o problema. Pelo contrário, eu estou querendo prevenir o problema. Outra coisa, ah, mas então o mundo agora é cor-de-rosa, ninguém trabalha mais. Ninguém está falando isso. O Não que eu é estou isso. falando é outra coisa. É para você continuar produtivo, colocando o seu dom a serviço do mundo, mas sem adoecer. É produtividade com equilíbrio. E não É. produtividade com doença, porque aí, a longo prazo, o corpinho não aguenta. Tá? Então, eu estou falando E eu sobre acho. produtividade e equilíbrio. Ponto. E mesmo quando você faz o que você ama, por exemplo, meu caso, hoje eu estou vivendo o meu Ikigai. Você, jornalista, ama o que faz, né? Sim. Mesmo assim, a gente fala, ah, eu estou indo de férias semana que vem. Foi um caso real. E eu prego isso para as pessoas. Eu fiz o exercício meu. Eu não vou atender ninguém. Mas eu fiquei assim, ó, atendo ou não atendo? Vou ter o dia inteiro, é tão Total. gostoso, eu gosto muito. Fiz muito tapping. E eu, naturalmente, falei para todos os meus clientes, semana que vem eu não vou estar, eu só vou fazer uma live que está programadíssima com uma diretora de RH de multinacional, que aliás já me contratou para uma empresa, agora ela está em outra, e é Legal. uma diretora de RH que depois eu quero até que você conhece, porque ela cuida de muita gente. Show. E ela quer levar isso para as empresas, ela cuida da gente, das pessoas que trabalham para ela. Então precisamos de mais diretoras de RH, sim, né, Super. Isa? Super. Sábado, inclusive, sábado amanhã, no caso, que vai ser o último dia da Reacenda. Eu vou conversar com a Hanna Figueiredo, que produz conteúdo para uma página muito interessante, que é amiga do RH. Ela, gestora de RH, também profissional precoce. Começou de estagiária até virar mega gestora. E nós vamos falar disso, porque o RH também está perdido. Óbvio. Né? Por que Óbvio. o RH não estaria perdido se o mundo está perdido? Né? E está todo mundo tentando se encontrar em tantas mudanças. E outra coisa, Fer, é que os números que a gente falou lá no início, agora eu lembrei, as empresas que têm plano de saúde para os seus funcionários têm os dados que vêm da própria empresa do plano de saúde. Então dá para você saber, dá para você prevenir o burnout e outros problemas ocupacionais. É só querer olhar, né? Porque às vezes você está com olhos e não está enxergando o que você Não precisa. enxerga. Ou E o você não RH quer, né? não dá conta. É. É tanta atividade que não tem aquele olhar, olho no olho, acolhimento. Precisa de algo a mais nas empresas. Tem muita empresa se abrindo para isso. Eu fiz Uhum. uma palestra online com o cônsul da Austrália. Você precisa ver que graça. Chique. O consulado da Austrália aqui na Alameda Santos tem 7 pessoas no escritório. E ela me ligou e falou, Fer, eu tô curtindo o seu Instagram
Eu quero entender, e o Consul tem uma verba para gastar com isso, com o cuidado da equipe. Eu fiz uma palestra e fizemos rodadas de tapping. Que legal. Mas você não sabe que graça. Então, é ter uma mente aberta, né? É. É ter um olhar para o outro também dentro das empresas. O meu foco muito sempre foi nas empresas. Porque eu sempre trabalhei em multinacional e as pessoas estavam muito mal, Isa. Sim. Muitas tiveram burnout, acho que nem souberam que era burnout. Sim. Eu vejo muito o relato, né, de pessoas que tiveram. Outro dia eu conversei com o Fernando Gabas, por exemplo. Ele teve um aneurisma e ele me contou o pré-aneurisma. Eu falei, mas você percebeu o que aconteceu? Foi o burnout. Aí você não para. Aí você continua. Vem AVC, vem aneurisma, vem infarte. Né? Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando isso por experiência de causa, por ter ouvido muitas pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Então, qual vai ser a sua cãibra? Né? Qual o freio que você quer? Você quer um freio que ainda dá para recuperar ou você quer um freio que vai botar um fim, né, na sua trajetória? Então a gente vai ter que escolher de qual estatística vamos fazer parte. Nossa, é a gente que escolhe. É isso, minha querida. Eu espero que com essa conversa gostosa você ter se prontificado esse tempo, que eu sei que seu tempo é muito precioso. O tempo de todo mundo é precioso, Fê. Todo mundo. É verdade. Eu estou cada vez mais dando valor para isso. Então, semana que vem estou de férias. Delícia. E só vou fazer essa live com essa diretora que é uma querida e que eu faço questão. Mas, assim, você ser dona da sua agenda, né? Não que a gente não vai ter vistos, mas é uma mentoria, inclusive, que eu criei através do autoconhecimento e do tapping. Você conseguir gerenciar a sua agenda numa empresa, fora de uma empresa, trabalhando em casa, como qualquer coisa, você tem que ter a sua rotina. E a importância de a gente conseguiu aqui, né, plantar essa sementinha. Eu vim com uma camiseta especial para você. Olha o que está escrito aqui. Lê para mim. Frágile, frágile. Ai, frágile. Aqui, ó, frágile. Por quê? Porque somos frágeis. Somos frágeis, né? Acho que todo mundo aqui pode imaginar o que é um vidro. Então, tem um vidro que é mais grosso, tem um cristal, né, que é mais fino, que você pegou pode quebrar, um monte, né? Mas cada um tem a sua fragilidade. Dependendo da força que eu colocar, um cristal vai quebrar na hora. Dependendo da força que eu colocar, esse copo vai quebrar na hora ou vai demorar para quebrar. Eu tô querendo dizer isso, gente, porque é o seguinte, quem olha a gente aqui, maquiada, tal, falando, dá a impressão que, nossa, essa pessoa, né, é assim, um assado. Não, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu só vivi uma experiência que, a partir dessa, por ser jornalista, eu trago informações. Sim. Né, Fê? Então, eu espero, como eu tenho dito, né, as palavras são sementes, e se fez sentido para vocês que estão aqui, compartilhem, porque essa é uma informação que todo mundo precisa ter. Qual é? Lembrar que você é frágil, que você precisa se cuidar antes de qualquer coisa. Para finalizar, ontem o psicólogo, ele disse, Isabela, eu ganhei muito dinheiro durante os 10 anos em que eu trabalhava, estudava, cresci e tal. Gastei tudo em remédio e terapia. Nossa Senhora. E hoje é o que a gente não quer. E eu digo pelo que nós já fizemos de EFT. Quando você faz uma sessão de EFT sem um monte de carga, ela é fantástica, porque aí você se abre para outras camadas, porque aí senão você vai ficar só aqui nessa camada, né? Aí quando você resolve essa e continua o EFT, você vai aprofundando, porque aí você não tem tanta bagagem para limpar. Faz sentido? Total sentido, Eu minha querida. adoro o EFT. Eu vou ficar, de repente, lá na rádio, assiste, tá? Pelo YouTube, eu vou ficar assim, ó. Porque como é tudo ao vivo, eu não posso nem bocejar, né? Qualquer coisa que você faz, as pessoas estão vendo, a gente interage. Então isso aqui, ó. Vou fazer assim. Você na rádio fazendo isso, que graça. Depois você vê lá no YouTube. Obrigada, Fê. Obrigada, querida. Beijo grande, um ótimo fim de semana. Depois eu quero te trazer aqui para a gente falar do livro quando lançar. E vamos comemorar esse livro. Com certeza. Vixe Maria. Pizza e vinho. Beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Fê. Demais. Beijo. Amei o espaço. Obrigada. Obrigada a você.